Shabbat Shalom. Hoje nós vamos estudar sobre a rebelião de Cora, Datã e Abirão. Nós vamos iniciar a leitura em Números capítulo 16 e vai até Números capítulo 18, versículo 32. Essa história é muito conhecida, né? Já foi feito filmes, muita discussão sobre esse caso. E hoje, na Parashá de hoje, nós vamos estudar alguns aspectos, o porquê essa história entrou na Bíblia. Nem todos os acontecimentos entraram na Bíblia, não é possível. Foram 40 anos. Então algumas histórias foram colocadas, outras não. E essa tem um motivo. Então nós vamos convidar você que abra a sua Bíblia em Números capítulo 16. Diz assim: Cora, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés, e com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Vamos pontuar aqui. Cora não era um qualquer. Ele era bisneto, né, de Levi. A Levi foi dado a parte sacerdotal, a parte espiritual. Ele era um homem bem-sucedido. Era um líder, porque ele conseguiu reunir quantos? 250 líderes. 250 líderes para estar ao lado deles. E o que acontece? Isso, infelizmente, aconteceu em todos os aspectos da história bíblica. Nós vemos que em Ezequiel capítulo 28, lá nós lemos que um indivíduo diz: colocarei o meu trono acima dos céus, e lá estabelecerei o meu poder. A inveja, ela normalmente, ela acomete pessoas de um certo nível. Ser líder traz muito ônus, muitos problemas. Eu acredito que o presidente da República esteja arrependido de estar lá. Essa semana deu para notar que ele está com a paciência esgotada. Por quê? É tanta pressão. Porque as coisas têm que dar certo. Não é diferente de uma pequena congregação, de uma grande congregação. E quando as coisas não dão certo, o que acontece? Cai nas suas costas o ônus do problema, da dificuldade. A inveja da liderança, e aqueles que estão abaixo, eles querem o quê? Querem subir. Amanhã são 35 mil candidatos, me parece que é 35 mil candidatos, que querem uma vaguinha. Se contabilizar as despesas que eles vão ter para conseguir essa vaga, o que eles vão ganhar em 4 anos não cobre. Então, matematicamente, é uma furada. Mas as pessoas querem o poder. O poder é uma coisa que atrai o ser humano. E Cora, ele era primo de Moisés. Eram parentes. E ele começou a tramar pelas costas. E ele junta Datã e Abirão, que eram líderes também, e consegue trair para si 250 pessoas. O que nós vemos aí? Que infelizmente
essas 250 pessoas não tinham por que ir contra Moisés. Moisés os tirou da escravidão. Moisés, através do poder de Deus, passou o Mar Vermelho. Durante todo o tempo que eles estavam ali, o maná diariamente era derramado. Eles não tinham preocupação alguma. Nós temos a nossa preocupação de sobrevivência. Eu não tenho nem escutado jornais, porque aquilo me dá um estresse danado. Né? O que vai acontecer? E amanhã? E não sei o quê. Aí a violência, então se você ficar focando naquilo, você nem sai dentro de casa. É uma coisa tremenda. E agora, voltando para a nossa realidade, eles não tinham esse problema. Eles tinham um ar-condicionado no deserto. Durante o dia, uma nuvem o protegia daquele calor absurdo. À noite, um fogo aquecia. Né? Levantavam de manhã, iam lá, recolhia o maná. Então, e quem tinha proporcionado aquilo? O libertador, através do poder de Deus. E mesmo assim ele conseguiu os rebeldes. Por quê? É muito fácil você almejar um lugar que não é seu. É muito fácil. Para escolher liderança é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque muitas pessoas já chegam com terceiras intenções, nem primeira nem segunda, terceiras intenções. Porque ele quer, mas ele não sabe o preço que paga. A preocupação. Por exemplo, quando um de vocês faltam, me tira o sono. Por quê? Será que aconteceu alguma coisa? Será que está doente? Será que eu falei alguma coisa que magoou? É uma coisa que incomoda. Tem pessoas que não estão nem aí, mas incomoda, porque é da nossa natureza. Então nós esperamos a semana toda para nos encontrarmos. Quando você não vem, alguma coisa está errado. Então, outra coisa, nós temos que preparar um alimento espiritual para vocês. E não pode ser repetitivo. E nós não temos aqueles artifícios que é Deus vai mudar a tua vida, Deus vai transformar o seu caminho, Deus vai fazer isso. A gente não usa esses argumentos. Então nós temos que pegar o quê? Uma pedra bruta, lapidá-la, para que vire um diamante. Se você andar pelas pedreiras, por alguns lugares por aí, você vai chutar diamante e não vai nem saber que é um diamante. Porque o diamante bruto é uma pedra comum. Mas o olho de um ourives, ele bateu o olho e ele sabe que aquela pedra comum é diamante. O olho de um líder, ele olha para você e ele sabe que embaixo desta casca tem o quê? Um diamante. Só que para tirar isso aí, dói. Porque tem que lixar, é muito difícil. E a maioria de nós chegamos aqui cheios de vícios, de costumes, de ideias. Então eu fico aqui pisando em ovo. Por quê? Se eu falar isso, será que não vai magoar aquela menina ali? Se eu falar aquilo, não vai magoar o irmão Antônio? Não vai, sabe? Então, por quê? Porque vocês estão chegando. Então nós estamos formando a nossa visão. E eu não quero que causar um mal-estar, porque eu sei que você vai entender. Uns entendem imediatamente, outros levam um período, outros levam muito tempo, e tem alguns que não entendem nunca. Cada um tem. E o que acontece? E normalmente nós somos assediados por pessoas que vêm tentar puxar o tapete. Comigo já aconteceu várias vezes, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Nós estávamos lá em Osasco, atrás da prefeitura. Quando nós alugamos, a responsabilidade sempre é da gente, mas todo mundo estava ali. Aí chegou uma família e começaram a ajudar, começaram a compartilhar com a gente, e começaram a agregar, e eram pessoas dinâmicas, e nós estávamos trabalhando, só que nós não sabíamos o que acontecia nos bastidores, quando nós não estávamos juntos. Aí, de repente,
Depois de alguns meses, chegou a sustentação da congregação e disse: olha, nós queremos ser judeus mesmo. Nós não queremos mais ser da sinagoga. Nós descobrimos que Yeshua não existe e nós queremos ser judeus. Falei: olha, vai ser um pouco difícil você ser judeu. Porque para ser judeu, a primeira condição é ter nascido judeu. A segunda condição é fazer uma conversão ao judaísmo. E não existe conversão ao judaísmo. Todas as pessoas que se agregaram a Israel, elas se uniram a Israel. Não porque nós queremos... Tá bom. Para encurtar a história, levaram a metade do grupo. E aí ficou aquela responsabilidade enorme. Um imóvel no centro de Osasco é caríssimo. Eu tive que vender um carro para pagar as despesas. Foi muito triste. Mas se eles continuassem na fé, tudo bem. Para encurtar a história, não tem nenhum no judaísmo. Tem um que virou, que eu comentei anteriormente, virou pai de santo. O outro é budista. O outro é hinduísta e o outro voltou para as drogas. Isso acontece por quê? Esse espírito de Cora. As pessoas não sabem andar passo a passo. Elas não sabem crescer. Quando você é especialista na sua área, quando você trabalha, conhece o que você faz, então vem dificuldades, mas você administra. Quando você não conhece, aí a coisa pega. Por exemplo, atualmente está faltando tudo, matéria-prima no mercado. Está faltando papelão, está faltando embalagem, faltando, no meu caso, faltando silicone. E entrou um pedido excelente para mim. E o produto que eu uso, só a previsão de ter só em fevereiro. Mas, como eu sou químico, eu conheço, então eu sei manipular. E eu consegui um outro produto que ninguém sabe que funciona e consegui fazer. Mas por quê? Porque eu conheço a minha arte. Agora, se você mandar eu mexer no computador, eu sei fazer duas coisas: ligar e desligar. Passou disso, esquece. Porque eu não entendo disso. Então, cada um tem que procurar se especializar naquilo que Deus chamou para ele. Se o Deus bendito chamou Moisés, qual foi o critério que Deus usou? Teve um critério. Não foi um dia que ele olhou lá de cima e falou: gostei daquele sujeito lá, vou chamar ele. Claro que não foi assim. Quem era Moisés? Primeiro, vamos lá. Moisés era um israelita, da tribo de Levi. Era um sobrevivente. Porque da geração dele, os meninos todos morreram. Ele foi criado como um príncipe. Ele ia ser o rei, ia ser o faraó. Então ele foi treinado para aquilo. Ele não caiu de paraquedas. Outra coisa, ele conhecia todos os meandros do palácio. Ele sabia como andar lá dentro, como manejar as palavras. Ele era um profissional. Outra coisa, ele era um general. Ele era um camarada de guerra. Para acabar com toda essa arrogância dele, então Deus falou: agora você vai para o deserto, você vai lá para Midian, e lá você vai aprender a mansidão. Porque até então ele não tinha esse aspecto da mansidão. Moisés que tinha memorizado? Moisés que falava que tinha memorizado? É. E era o quê? Vamos chegar lá. Moisés, imagina a situação dele. Ele foi criado pela mãe, legítima. Ele conhecia o Deus de Israel. E conhecia também os deuses do Egito.
E ele tinha uma vida dupla. Ele não demonstrava para Faraó esse é o lado dele. Ele foi criado com a mãe. Então ele era um hebreu. Certo dia, ele viu um egípcio espancando um israelita. O espírito de general, o espírito de príncipe dele, subiu, ele foi, matou. A história todo mundo conhece. Agora Deus tem que trabalhar, Deus preparou ele como príncipe, Deus preparou ele como líder, Deus preparou ele como general. Deus precisava dessas características. Um libertador tem que ter isso. Entendeu? Ele tinha que conhecer todas essas coisas. Porque o projeto de Deus era que Moisés entrasse em Canaã e desalojasse os cananeus. Só que as coisas mudaram no meio do caminho. E ele vai questionar isso na frente. Por quê? Eu não vou entrar. E ele agora vai para onde? Para Midian. E lá ele vai passar 4 décadas da vida dele. O melhor da vida dele passou lá. Agora ele já é um homem velho. Está com 80 anos. O que ele conseguiu agregar nesses 40 anos? A mansidão. Convivendo com as ovelhas, ele foi o que? Agregando mansidão. No Egito, ele agregou sabedoria, liderança, mão forte, todas as características de um líder. Mas ele precisava de mais uma coisa, chamado mansidão. Então, quando Deus escolheu Moisés, Deus escolheu ele já no ventre da mãe. Então ele foi preparado. Ele foi sendo ensinado. Da mesma forma que a gente tem trabalhado com os meninos aqui, e vamos trabalhar com vocês, os medrosos que não vou não gosto. Então, é assim que funciona. Deus quer vitoriosos, Deus quer campeões. Mas um campeão, ele tem que treinar muito. Ele tem que se exercitar. Ele tem que ter força. Ele tem que ter garra. E Moisés tinha tudo isso. E agregado a isso o quê? A mansidão. Nós vamos ver que vai ter poucos momentos, inclusive aquele momento que ele bate na pedra, que a pedra se abre. O único momento de ira de Moisés. Porque aguentar aquele povo na cabeça dele 24 horas por dia, mas Deus precisava que tivesse um homem manso. Então, quando Deus está trabalhando com você, toda a dificuldade que está vindo, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Jó tem uma frase magnífica que ele diz, que é difícil falar isso. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos falando de um homem que perdeu tudo. Que perdeu a coisa mais preciosa da vida, que eram os 10 filhos. E não adianta falar que você vai ter outros 10 que vai substituir, que não substitui. Você tem as meninas que são gêmeas. Uma não substitui a outra. De maneira alguma. Porque elas são gêmeas, mas são independentes. Cada uma tem uma característica. E Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando nós estamos estudando a Paraxá, às vezes para alguns é uma coisa repetitiva, mas não é. Vocês estão sendo moldados, vocês estão sendo preparados para as coisas que hão de sobrevir sobre a terra. E se vocês não estiverem prontos, vocês não vão resistir. E aquele texto bíblico que diz, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, vai ser na nossa geração. Nós não passamos por guerras, por terremotos, nós não passamos por nada disso. Então, se acontecer uma coisinha que acontecer aqui para nós é o fim do mundo. Então, quando Deus nos orientou a estudarmos as porções, elas nos ensinam, cada uma delas, a moldar o nosso caráter.
E essa paraxá de Cora não é diferente. Respondendo à pergunta do irmão Guido, nós não sabemos exatamente o que era a língua pesada. Não sabemos se ele era gago, não sabemos se era um sujeito que só falava palavrão. Tem pessoas que não dá para saber. Então, sabemos que ele tinha dificuldade para se comunicar. Isso sim. É uma coisa que eu lembro que para ele era um impedimento para ele fazer o mandamento de Deus. É porque era complicado. Então não dá para saber. Eu acho que é isso. Então não tem. Porque tem pessoas que também não têm condição. Por exemplo, tem pessoas que é viciada em falar gíria. Imagina eu aqui falando paraxá, falando gíria. E aí, mano, tudo bem? E aí, cara, como é que tá? Não é? Pô, meu, não tem como, né? Fica meio esquisito. Então eu não sei exatamente qual o problema de Moisés. Eu sei que ele tinha uma dificuldade. E essa dificuldade favoreceu Arão. Eu disse, não tem problema. Arão resolve isso. Foi tanto tempo, né? Que uns falam que ele esqueceu até de onde fala. Mas não justifica também. Sabe, são tantas variantes. Mas o importante é o seguinte, essa paraxá de hoje, ela tem um detalhe especial. Todos vocês, se não passaram, vão passar por essa situação de Moisés. Sempre vai ter um Cora na vida de vocês. Sempre vai ter alguém olhando para você e querendo tomar o seu lugar. Não tenha dúvida. E às vezes o seu lugar pode ser de uma presidência de uma empresa, como na sua casa. Sempre vai ter alguém de olho no seu marido, na sua esposa, na sua propriedade. Sempre vai ter isso aí. É nato. Sabe? Puxa. Essas coisas acontecem. Então nós temos que ter sabedoria para ver os argumentos que o inimigo usa contra a nossa vida. E eles se levantam e dizem o seguinte: nós somos santos, como você. Você vê que Moisés não questiona. Não, que santo, você fez isso, você fez aquilo. Moisés, se você diz que é santo, como é que eu vou dizer que você não é? Como é que eu vou te julgar? Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu íntimo. Continuando a leitura. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Qual seria a reação de um outro líder? Como assim? Deus me escolheu. Eu sou o líder. Foi isso que ele fez? Ele escutou tudo aquilo e se prostrou em terra. Depois disse a Cora e a todos os seus seguidores. Ele se prostra. Para quê? Pedir uma resposta para Deus. E foi uma oração instantânea. Não foi uma oração de... Ele se prostra, ele pede orientação a Deus. Me dá uma resposta, Senhor. E é isso que nós temos que aprender a fazer, irmãos. Você tem que aprender a fazer orações instantâneas. Em momentos de dificuldade, em vez de você partir para os finalmente, peça a luz para Deus. Ó, meu Pai, o que eu faço? Porque tem pessoas que fazem primeiro para depois pedir. Então, pede antes, para não acontecer, né? Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. O homem a quem ele escolher, você, Cora, e todos os seus seguidores, amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será um homem consagrado. Agora ele faz uma situação complicada. Tudo bem. Amanhã, porque eles eram levitas também. Eles eram sacerdotes. Amanhã vocês peguem o incenso e o fogo. E vamos ver quem Deus reconhece. Moisés disse também a Cora: agora ouçam-me, levitas. Não lhe é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade?
Primeiro ele dá a resposta a eles. Vocês querem, vamos ver quem é santo diante de Deus? Então traga. E agora ele diz, mas peraí, o que você está fazendo não é suficiente? Vocês foram separados para servir o povo. Vocês estão na presença do tabernáculo. E isso é insuficiente? Percebam que o egoísmo das pessoas não fazem ver o privilégio que eles tinham em relação às demais tribos. Eles haviam sido privilegiados. As demais tribos teriam que dizimar para que eles sobrevivessem. Iriam trazer recursos para que eles tivessem uma vida boa. Para vocês é insuficiente isso? Então agora começa o confronto. Deus separou você, Deus te deu a oportunidade. Será que você não pode esperar o momento certo da sua vida de prosperar? Será que você não consegue chegar à sua hora? Todos nós temos que sonhar com grandes postos na vida, em crescer, mas no tempo certo. Não adianta você querer cortar fases da vida. Na escola, na vida profissional. Não adianta. Você não vai ser bem-sucedido. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora vocês querem também o sacerdócio? Por quê? Araão e Moisés, a família de Araão, eram sacerdotes. E os levitas eram os auxiliares do templo. Então vocês, além do que receberam, vocês querem também o sacerdócio? Nós vemos que isso é comum no mundo. As pessoas querem sempre o quê? Elas trazem uma a outra. Nas costas, ela acha que aquela pessoa, que ele poderia ser melhor. A sorte do Josias é que eu não sei tocar. Senão eu ia querer o lugar dele. Eu não sei tocar, então... A sorte dele, porque eu ia passar a perna nele, né? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Araão para que se queixem contra ele? Agora, Moisés defende o irmão, mas não se defende a si. Olha a humildade dele. Poxa vida, Araão, como é que vocês conseguem falar mal deste homem? O que aconteceu com Araão? Ele perdeu os 2 filhos. E não questionou. No mesmo dia ele foi servir o Senhor no altar. Ele disse, como vocês têm coragem de se unir e falar mal deste homem? Né? Versículo 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Cora ainda estava em debate. Datã e Abirão tornou-se mais rebeldes, eles quebraram o laço. Nós não vamos falar com você. Não queremos nem te ouvir. Eles se rebelaram mais do que o líder. E isso é comum. Uma pessoa insufla e o outro que foi insuflado acaba se tornando pior. Então isso é uma lição para que nós não vamos agir assim. Não só na vida espiritual, mas na vida profissional, na família. Se nós seguirmos as regras bíblicas, nós seremos mais felizes. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? Presta atenção. No Egito manava leite e mel? Manava era chibata. Agora eles inverteram. Por que vocês nos tirou do Egito? A terra que manda leite e mel, aqui eles entrariam. Só que agora eles inverteram. Então, julgando, falando que o deserto é que Moisés os levou. E Deus os levou para o deserto por um simples motivo. Porque eles não estavam prontos para entrar em combate.
E se eles fossem pelo caminho dos filisteus, eles entrariam em guerra logo no começo. E eles não estavam prontos. Foi misericórdia de Deus mandar ele para o deserto. Se você está no deserto, agradeça a Deus, porque isso é misericórdia. Ele está te poupando de um problema maior. E as pessoas não entendem isso. Quando você está passando uma dificuldade, não é que Deus está feliz em te punir. Ele está te curando. Ele está te ensinando. Ele está te moldando. Um vitorioso, ele tem que passar por sacrifícios. Um vitorioso tem que passar por momentos difíceis. Pai rico, filho remediado, neto pobre. É assim que funcionam as coisas. Normalmente os filhos e netos não conseguem manter o que um pai conseguiu ganhar, porque não foram moldados, não foram preparados. Aqui no Brasil, a maioria das empresas familiares, os filhos e netos não fazem mais parte da administração. Porque muitas empresas que fizeram isso acabaram sendo destruídas, deixaram de existir. As indústrias reunidas Matarazzo, não é nem da minha época, essas indústrias Matarazzo, quando o fundador dela chegou no Brasil, ele veio na miséria. Ele era italiano, veio na miséria. Chegou aqui, ele construiu um império. Eles produziam tudo o que você possa imaginar. Todos os produtos que tem no mercado eles produziam. O que aconteceu? Acabou. Na terceira geração, na quarta, deixou de existir. Porque eles não foram moldados, não foram preparados. E quando nós estamos estudando a porção, o propósito é esse. O propósito é essas palavras entrando na tua mente para que você vá raciocinando. Aí você diz, eu vou usar isso no meu trabalho. Eu vou usar isso na minha casa. Eu vou usar isso com a minha vizinha, com o meu vizinho. Eu vou usar isso para a minha vida. Eu não quero repetir o que esses homens fizeram. Então Datã e Abirã foram piores que Cora. Porque além de renegarem, ainda amaldiçoaram por estarem ali, por terem recebido as bênçãos. Eles ignoraram o Mar Vermelho. Eles ignoraram as 10 pragas. Eles ignoraram que os filhos deles foram poupados. Eles ignoraram o Mar Vermelho se abrir e eles passarem a seco. Eles ignoraram a água que Deus proporcionou. Eles ignoraram o alimento diário, o maná. Percebe? Tem pessoas que nunca vão ser abençoadas, porque elas não dão valor. Quer ser abençoado? Dê valor, valorize. Porque se você não souber avaliar a tua vida e não valorizar tudo aquilo que Deus faz na tua vida, você nunca vai prosperar. Tem pessoas que acham que estão bem pelos seus próprios méritos, e não é verdade. Eu tenho certeza absoluta que tem gente muito melhor do que eu, do que o Josias, do que o Breno, o Guido, que a Margarida, que todos vocês. Tem pessoas muito melhor que nós e estão numa situação muito pior que a nossa. Porque Deus tem olhado para nós com misericórdia. Nós temos aí 30 milhões de desempregados. Então 30 milhões. E Deus tem cuidado de nós. Não é verdade? Nessa pandemia, Deus cuidou de mim. Porque eu não me preocupei um minuto com ela. Por que eu não me preocupei? Porque eu confio no Deus bendito. E sempre lembro de Jó. Deus deu, Deus tirou. E Ele pode me dar de novo. Então a fé é uma coisa que se constrói. Fé não é uma coisa que você vai na prateleira e fala, eu quero esse pedacinho de fé para mim. Não, fé se constrói. Então você tem que começar a construir uma fé solidificada. Uma fé firme, determinada.
Continuando. Você pensa que pode chegar aos olhos desses homens? Nós não iremos. Agora eles condenam Moisés, dizendo, você quer nos cegar, você quer nos hipnotizar, você quer nos enganar. Mas por que chegaram a isso, irmãos? A esse ponto. Porque Cora, ou Coré, ficou na cabeça deles. É aquela situação, eu chego para um de vocês e começo a falar mal do outro. Você nunca nem percebeu. Mas você viu o irmão lá? Viu o quê? Olha como ele faz. Olha como ele age. Então, começa a criar essa situação. E no povo israelita, diz assim, lachonará. É um pecado grave, que é a maledicência. Eu me lembro de uma historinha, lá vem essa historinha, o Forrest Gump vai falar de novo. Tinha uma senhora, bem idosa, e ela era muito boazinha, e dois amigos falaram, olha, aquela mulher não fala mal de ninguém. Eu nunca vi aquela senhora falar mal de alguém. O outro falou, eu duvido. Estou te falando, vamos bater uma aposta? Vamos. Falei, o outro, o que falou que dá, eu duvido. Seguinte, se ela falar mal, eu ganho. Se ela falar bem, você ganha. Fechado. Aí ele chegou e falou, ô minha irmã, tudo bem com a senhora? Como é que tá? Ô meu irmão, estou bem. Me pergunta uma coisa, eu quero perguntar uma coisa para a irmã. O que a irmã acha de Deus? Ah, Deus é uma coisa abençoada, maravilhosa. Deus é muito bom. É, mas é verdade. E o que a irmã acha do diabo? Trabalhador, né? Então, não se deixe levar pela maledicência. Se você vê algo em mim que incomoda, para de olhar para mim. Para de olhar para mim, se eu não olhar. Estou brincando. Se alguma coisa está me incomodando, de repente eu não estou sabendo lidar com a situação. Talvez eu não estou sabendo falar com você. Eu falei, irmão, eu não entendi aquilo que você falou. E a gente conserta, irmãos. Porque é tão triste. Nós vemos pessoas perderem esses momentos, não é nem salvação que eu estou falando, esses momentos de comunhão que nós temos por bobagem. Já vi tantas pessoas que sentaram nesses bancos e hoje estão sem eira nem beira no mundo, perdido, por bobagem. Coisas administráveis, coisas que podiam ser solucionadas, coisas que podiam ser equacionadas. Então, nós temos que ter esse espírito. De repente eu falo uma coisa que o objetivo não era aquele e você entendeu errado. Pergunta, ô irmão, eu não entendi bem aquilo, o que a pessoa vai te explicar. É muito mais fácil nós tentarmos administrar uma situação como essa do que desfazer uma vida. A maioria dos casamentos são destruídos não por grandes coisas, mas por bobagem, por coisas insignificantes, coisas que poderiam ser administradas. Um grande problema que difere da igreja católica para a igreja protestante evangélica é que a igreja protestante evangélica não prepara, nem todas, algumas sim, mas não prepara o jovem, o noivo para o casamento. Na igreja católica você tem que fazer um curso, senão o padre não te casa. Na igreja protestante, o camarada chega e fala, eu quero casar. Quando? Amanhã? Vamos casar já? E não tem, sabe? As pessoas entram numa relação, num casamento, sem a menor capacidade, preparo. E pouco tempo depois ele descobre que a coisa não é como ele imaginou. Não é novela da Rede Globo, entendeu? O negócio é mais complicado. Por quê? Porque falta preparo. Então, eu já dei vários cursos de encontro de casais. Até parei porque eu sou muito chato. Então aí o último que eu dei, o casal chegou, sentou assim.
Aí o rapaz chegou assim, com a cara feia. Falei, pois não. Eu quero separar da minha mulher. Ah, é? Por quê? Eu não gosto mais dela. Falei, mas você casou faz 1 ano. Você não gosta mais dela? Não. Aí a Raquel falou, conversa com a esposa dele. Fica conversando. Vamos comigo, vem cá. Aí levei ele, fui lá no banheiro com ele. Achou até estranho, né? Falei, esse cara tá querendo. Vamos lá. Olha no espelho. Ele olhou. Falei, você parece o Satanás no avesso. A sua mulher, uma mulher linda. Você é feio, feito o diabo. Acorda pra vida, trouxa. Me recompus. Vamos voltar. Voltamos. Depois corta isso aí, tá? A fé do vocês cortam isso aí. Aí voltamos. Tá tudo certo? Tudo certo. Vamos orar, vamos orar. A gente tem que orar, né? Porque depois disso aí tem que orar para encurtar a história. Passou um tempo, a mulher ficou grávida e hoje o casal é o casal mais feliz que eu conheço. Porque... Ficou até bonito? Oi? Ficou até bonito. Mas não era feio assim, não. É o que eu exagerei na dose, entendeu? Eu dei um choque de realidade nele, entendeu? Porque ele estava se achando... entendeu? Aí eu dei uma realidade para ele, que a pessoa vê não acorda, sabe? E hoje parece 2 pombinhos na igreja, sabe? Aquela coisa, aquela felicidade, porque às vezes precisa de um choque de realidade. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Eles foram induzidos por Cora, tornaram-se piores que o algoz. E tem um detalhe, se algum de vocês aí, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Quiser falar mal de mim, vem me perguntar que eu sei cada coisa feia de mim que vocês não fazem ideia, gente. Aí nós juntamos nós dois e nós acabamos comigo. Que não adianta falar sozinho, tem que falar junto. Eles se juntaram, começaram a tramar, inverteram a situação. Agora o Egito, que é uma terra que mana leite e mel, e não Canaã. Ó, como inverteram a situação, transformaram aquela realidade. E a coisa vai ficar ruim para o lado deles. Vamos continuar. No versículo 15. Moisés indignou-se e disse ao Senhor. Agora, a primeira vez que Moisés vai pedir um favor para Deus. Você não vai ver nenhuma outra vez ele falando isso. Presta atenção. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceite a oferta deles. Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Em outras palavras, ele diz, Deus, não aceite a sua oferta. Eu não peguei nada deles para que eles estejam agindo dessa maneira. Não tem o que justifique isto. Não há justificativa para isso. Porque se ele tivesse feito alguma coisa, não, Senhor, me perdoa porque eu fiz. Ele diz, não aceite as ofertas que eles iam ofertar no dia seguinte. Não aceite a oferta deles e eu não fiz nada para eles. Moisés disse a Cora, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Vocês, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário. Nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Ou seja, 250 pessoas estavam rebeladas. E Moisés não sabia. Vocês agora vão pegar 250 incensários e vão se apresentar. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Cora reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, presta bem atenção, no versículo 21,
afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. O pecado de Lachonará é pecado de morte. Então, põe isso na cabeça. Tanto vocês que estão aqui, aqueles que vão ver o vídeo, não use a Lachonará para prejudicar o seu líder. Se você não está satisfeito com a administração dele, com a maneira dele, não tem problema. Se despeça, agradeça e vá para outro lugar. Mas não cause esse mal. E agora a ordem de Deus, se afastem deles. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que dá toda a vida, ficarás tu irado contra a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Cora, Datã e Abirão. Nós vemos aqui que Moisés, quando soube da intenção de Deus, intercedeu. Mas Senhor, e Deus insiste. Sabe por quê, irmãos? Esse pecado é um pecado enraizante. É como câncer. Tem que arrancar fora. Se não fosse feito esta separação, ele voltaria a brotar de novo. Por isso que nós temos que administrar a nossa vida. Evitar esse tipo de coisa. Não precisamos falar mal. Se não estamos satisfeitos, vamos esclarecer. A tua contribuição, a tua ajuda pode nos melhorar muito mais a nossa maneira de agir. Agora, a maledicência, falar pelas costas, vai prejudicar mais você do que a pessoa que está sendo falada. Versículo 25. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel e o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Até o versículo 23 nós estamos vendo Moisés intercedendo. A partir daqui agora, Deus já deu a ordem. Está sacramentado. E agora Moisés diz: se afastem deles, porque são ímpios. E é assim que funciona. Quando uma pessoa se levanta, nós tentamos administrar. Se não é possível, nós orientamos os demais: se afasta dele, porque a mão do Senhor vai descer sobre eles. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Isso aqui também é sério, gente. Nem tocar nas coisas dessas pessoas, nem compartilhar com essas pessoas nós devemos. Porque senão a transgressão deles acaba passando para nós. Como assim? Você que está dando, como se diz, combustível, a partir do momento que você empresta o seu ouvido para ouvir esse tipo de coisa, você está favorecendo esse ímpio e tornando-se ímpio também. Então nós não podemos permitir isso. Se alguém chegar e falar: ó, irmão, você sabe o que o Josias fez? Eu falei: irmão, faz o seguinte, vamos chamar ele para ver, porque se ele que fez, ele deve saber melhor que nós. Não é não? É melhor que a gente, né? Porque a senhora vai falar do seu jeito, você vai falar do meu, melhor que ele fale, né? Eles se afastaram das tendas de Cora, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E imagina a cena, né? Eles todos com o peito estufado, né? Nós somos a liderança, nós somos os corretos, Moisés é o errado, nós somos certo. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer estas coisas e que isso não partiu de mim. Muito bem. Agora, Moisés explica para quem? Tanto para os seguidores de Coré,
quanto para os demais israelitas. Agora vocês vão saber, e isso não partiu de mim, não fui eu que pedi a Deus para fazer isso. Isso é a justiça divina. Não foi eu que fiz isso. Porque muita gente, tá vendo o que aconteceu? Foi eu, ele foi contra mim, olha o que aconteceu com ele. Não, meu irmão. Quem vai te julgar e vai te dar punição é Deus, não sou eu. Quem sou eu para... Pelo contrário, quem sou eu? Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Esse é o primeiro caso que nós sabemos de pessoas que foram diretos para o Sheol, para o inferno, sem passar pela morte. Vamos continuar? Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca, e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Cora e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuía, e a terra fechou sobre eles, e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Olha a cena. 250 pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, velhos. A terra fez isso. Tudo foi com eles. E ela fez isso. Em um instante, deixaram de existir. Só olhar e a terra voltou. Por causa da rebeldia de um homem que induziu 250 a perecer. Pois não. Seria mais? Porque no versículo 2 ele fala que levantou 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação. E quando eles estavam na tenda, será que não foram mais estragados? Tipo as esposas deles, os filhos? Ah, sim, com certeza. Foram 250 mais? Mas as suas famílias. Mais as famílias. Mas as famílias, com certeza absoluta. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Quando viram aquilo, mas por que essa severidade? Para evitar que aquele mal continuasse. Para que você não receba uma punição séria, pare de errar. Coloque a tua vida no altar do Senhor. Porque Deus às vezes permite que aconteça esse tipo de coisa para que outras pessoas não sejam destruídas pelo seu testemunho. O mesmo Deus daqueles dias é o mesmo Deus de hoje. E nós vivemos numa geração que nós vamos ver os sinais e os prodígios de Deus. E não se esqueça daquela oração: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Espero que você não esteja dos 10.000 e nem do 1.000, mas esteja naquele que não é atingido. E para não ser atingido, você tem que estar em comunhão com o Senhor. Você tem que estar na presença do Senhor. Versículo 35. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que oferiam incenso. E o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os 250 incensários foi o que sobrou. Esse é santo. Agora o resto é poeira, palha, não presta para nada. Tudo isso por causa da Lachonará. Então, meus irmãos, vamos refrear a nossa língua. Muitas vezes, uma palavra mal colocada destrói uma vida. Nós precisamos ter cuidado com isto. Não podemos nos precipitar.
Sabe, às vezes você diz, eu vi tal coisa, eu vi o fulano fazer tal coisa, assim, assim. Você não entendeu, você não sabe o que está acontecendo. Então não julgue as pessoas. Mesmo que aparentemente aos teus olhos pareça aquilo, você não tem esse direito de julgar as pessoas. Você pode sim. Ô irmão, eu não entendi, parece que você falou tal coisa, não dá para você me explicar aquilo ali, porque ficou esquisito. Não tem problema nenhum. Agora, você instigar os outros a seguir o teu caminho, não faz o menor sentido, irmãos. Né? Versículo 39. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Cora e os seus seguidores sofreram. E no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Voltou tudo de novo. Não é possível. Viram tudo aquilo, viram a terra abrir a boca, engolir, viram o fogo consumir e agora resolveram fazer o quê? Criticar de novo. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: saia do meio desta comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Agora ia acabar com todos. Sabe o que me faz refletir, irmão, quando eu vejo isso? Quando a gente lê Apocalipse 8, Apocalipse 9, a gente vê que Deus vai mandando pragas para o povo se arrepender no fim dos tempos. E ao invés do povo se arrepender, o povo começa a se rebelar mais ainda. Eu vi um vídeo essa semana de um cara falando sobre as chamadas caixas pretas dos aviões, né? E ele ouve todas as gravações de aviões caindo, né? Ele trabalhava com isso. E ele falou que a coisa que mais deixa ele horrorizado são as pessoas blasfemando contra Deus nos últimos momentos de vida. Que absurdo, gente. E pior que é verdade. Pior que é verdade. Então você vê, acabaram de ver um sinal de Deus. As pessoas gostam de sinal. Por isso que Yeshua disse: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Nós queremos sinais. Queremos ver descer fogo do céu. Não peça isso, irmãos. A fé genuína, ela não pede nada em troca. É igual aquela coisa, o marido fica: você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Qual o seu problema? Você é surdo? Eu já falei 1000 vezes que eu te amo. Tem pessoas que são tão inseguras, sabe? Que elas querem ficar ouvindo. São as atitudes, os gestos que falam mais alto que as palavras, né? Quando agora Deus disse que ia acabar com todos, Moisés e Arão, mas eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia, e a praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu um incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Cuidado, irmãos, com o que você fala, porque a praga pode vir na tua vida, e às vezes não vai ter Arão para interceder. Então, para evitar isso, né, vamos policiar as nossas atitudes.
Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Cora. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Olha a quantidade de pessoas que morreram porque um indivíduo começou a falar o que não devia. Deus mudou? Deus é o mesmo. Permanece o mesmo. Então, meus irmãos, nós temos que aprender algumas coisas, nós temos que separar o que é leis de Deus, que é para a salvação, o que é profecia para a nossa orientação, o que é para a nossa edificação, para o nosso conforto, as coisas, nós temos que saber bem, entender essas coisas. Esta lição está sendo muito importante para todos nós, porque é um alicerce que nós estamos construindo. Então nós sabemos que este grupo e aqueles que estão assistindo ou que vão assistir, eles vão pensar duas vezes em praticar esse pecado. Olha a quantidade de pessoas, praticamente quase 15 mil pessoas pereceram por nada. Só porque Cora queria ser o líder. Por uma coisa que, para Moisés, não era nada agradável aquela dificuldade que ele tinha. A tal ponto que o sogro dele chegou e falou: Moisés, para com isso. Levante homens para te ajudar, porque você vai perecer. Era do amanhecer ao anoitecer as pessoas ali questionando e pedindo e brigando e querendo soluções. Então, meus irmãos, nós temos que abrir os olhos para essas coisas. 17, capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder da tribo, e escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas com você. Olha que coisa interessante. Depois de tudo isso, ainda havia questionamento, havia burburinho. Aí agora Deus vai novamente interceder. Cada um traga uma vara. E a vara que eu escolher, isto vai florescer e vai encerrar esse assunto para dizer quem que é o líder. Os levitas dentre os israelitas como um presente para você. Não, perdão, onde eu estou aqui? Estava lá. Versículo 6. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas, e eles viram as varas, e cada líder pegou a sua vara. O Senhor disse a Moisés: ponhas de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para que se guarde como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morra. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. E será que todos nós não vamos morrer? Agora, o que nós vemos? Mesmo depois de tudo isso, há uma insistência. E há necessidade de um milagre. A vara era uma vara seca. Cada um trouxe a sua. E a de Moisés, a de Arão, floresceu, deu flores, deu amêndoas e foi colocada junto à arca da aliança de Deus. Percebam como aquele povo era de um povo de dura serviço, de um coração difícil de lidar, não é?
Capítulo 18. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo dos seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. E se fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Agora a família de Arão iria cuidar do quê? Da parte interna do santuário, do templo. Os levitas iriam fazer o trabalho externo. Os levitas que não fossem da casa de Arão não poderiam adentrar o santo do santo nem o santo. Deus deu as regras, assim que vai funcionar. Se eles entrarem, eles vão morrer. Não podem entrar. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Outra coisa, a responsabilidade da liderança. Tem que ter cuidado. Um desvio do líder pode prejudicar toda a congregação. Pode trazer um mal a toda a congregação. Então é importante que os liderados orem constantemente pelos seus líderes, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê paciência, para que Deus abra os olhos para que ele possa fazer o melhor. E isso também na tua empresa, para os governantes, né? O nosso presidente precisa de oração, os nossos governos, não importa que nós não nos agrademos das coisas, mas temos que orar para que Deus abra os olhos dele, porque quem sofre somos nós. Então, a importância é de nós preservarmos isso, nós temos que orar. Outra coisa, orar um pelos outros. A oração é fundamental, irmãos. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração. O poder do Eterno desce sobre a congregação. Então nós temos que aprender a fazer isso. Temos que começar a dedicar a oração. Hoje nós corremos como se nós não houvesse amanhã. Nós não nos preocupamos de orar, né? E quando nós vamos orar já é tarde demais. Os pais têm que se cuidar, orar para os seus filhos, né? Você que está chegando no neném, você já tem que orar para ele agora, para que Deus possa abençoá-lo durante toda a vida. Isso é importante. Nós temos que ter essa ligação constante com Deus. No versículo 8 do capítulo 18. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu dou como porção a você e seus filhos. Agora o Senhor disse: as ofertas são minhas, mas eu dou a você e seus filhos porque vocês estão dedicando a obra de Deus. Esse aqui é fundamental. Eu vejo muitas pessoas questionando e condenando quando um líder religioso recebe um salário. Não estou falando dos absurdos que existem por aí. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E eu vejo pessoas maledicentes, pessoas maldosas, criticando e condenando. Eu não vou dar dinheiro para ninguém, não. Como se o dinheiro fosse dele. Deus diz: a minha parte eu dou para você e seus filhos. E ele não sabe a bênção que traz isso, mas as pessoas não pensam nisso. Por isso que elas continuam amassando cacau ali. Pisa e não sai do lugar. Estou falando com as pessoas de bom senso. Porque muitas vezes a pessoa abre mão da sua vida profissional, abre mão de ser uma pessoa rica, ou uma pessoa bem-sucedida, ou uma pessoa remediada, para se dedicar à obra de Deus. E não é fácil.
Eu vejo aqui pela Raquel. É o dia inteiro. As pessoas não conseguem comprar um bujão de gás se não perguntar se pode. É o dia inteiro. É problema de um, problema do outro. Aí não sei o quê. Aí questiona isso, aí questiona aquilo. Ela tinha lojas. Ela abriu mão de tudo aquilo. Ela é uma mulher muito dedicada, muito esperta, para se dedicar à religião. Eu falei, tá vendo, minha filha? Nesses 20 anos você não fez nada para a tua vida. Só é dedicando à obra. Então, nós temos que ter cuidado com isso também, para não fazer essa lachonará. Você cumpre a tua parte. A pessoa que recebe, cumpre a parte dela. Porque Deus vai pedir conta para os dois. Para aquele que abençoa e o abençoado. Não é? Mas evitem a lachonará, evitem a maledicência, evite essas coisas, porque não cabe a nós. Nós sabemos o que temos que fazer. Eu sei da minha parte. Agora você sabe da tua. Então Deus fez esse acordo com eles. Ah, mas eles eram sacerdotes. Hoje o sacerdote é aquele que ministra, que serve o alimento. Para fazer uma paraxá como essa, não é simplesmente pegar e vir ler. Você tem que pesquisar. Você tem horas e horas, né, de busca, de leitura, dedicação. Essa semana foi muito difícil, porque entrou um serviço muito trabalhoso, muito difícil, então foi difícil eu ter tempo para estudar, porque eu tinha que correr para fazer minhas tendas, né? Eu tinha que me virar. Mas estamos aqui hoje, nos dedicando. Quando você chega aqui, que essa cadeirinha está limpinha, o chão está limpinho, porque eu fiz esse trabalho para que você tenha o melhor. Então nós temos que começar a reconhecer essas coisas. E você também fez a sua parte, porque você saiu da tua casa, do conforto do teu lar, veio até aqui para glorificar. Então isso também temos que reconhecer. Ou seja, nós temos que saber que nós estamos juntos, no mesmo lugar, no mesmo barco, na mesma sequência de pensamentos, com o mesmo objetivo, de crescer espiritualmente. Então não foi alguém um dia acordou e disse, não, tem que ser assim, não. Deus disse, eu dou a vocês. Nós vemos o caso lá em Atos dos Apóstolos, daquele casal, me fugiu o nome, vocês vão se lembrar, que eles viram os milagres de Deus. Aí eles decidiram vender uma propriedade que eles tinham para doar. Ananias e Safira. Ali era uma doação. Segundo comentaristas, a propriedade não valia quase nada. E eles conseguiram pegar um valor exorbitante. Aí cresceu os olhos. É como você ter um imóvel que vale 100 mil e você consegue vender por 500. O quê? Vamos fazer o seguinte, eles não sabem mesmo, nós leva só a metade. A história vocês conhecem. Quando eles chegaram e deram na mão do apóstolo, o apóstolo perguntou, por que vocês permitiram que o maligno trabalhasse no teu coração? E morreu. 2 horas depois a esposa chegou, contou a mesma mentira e morreu. Às vezes nós pegamos carona na bênção dos outros e acabamos morrendo. Eles não tinham obrigação nenhuma de fazer aquilo. Eles não tinham que fazer aquilo, mas eles fizeram. Eles trapacearam quem? O apóstolo? Não, trapacearam Deus. Porque quem que abençoou? Não foi Deus? Se Deus abençoou, porque aquele dinheiro seria bem-vindo para a obra de Deus. E eles resolveram roubar a Deus. Uma coisa que eu já vi, e eu vou fazer esse comentário que é bom para outras pessoas que estão assistindo. A pessoa ganhava um salário mínimo. E ele era fiel. De repente as coisas começaram a mudar, e ele começou a ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 10 salários mínimos. Aí ele começou a ser ladrão. Enquanto ele dava um pouquinho, ele era fiel. Só que ele achou que aquele número era da capacidade dele. Percebam a incoerência. As pessoas não entendem o segredo
da prosperidade. As pessoas não entendem o segredo, como é que Deus abençoa a vida das pessoas. Às vezes você abre mão de alguma coisa, mas Deus se dá... Esse salão estava alugado. Foi quando nós estávamos indo lá na igreja da Raquel e decidimos vir para cá. Eu pedi para tirar o inquilino, que era uma renda que eu tinha. Falei, eu vou abrir mão dessa renda, eu vou doar essa renda, teoricamente, para a congregação. E posso dizer uma coisa, fui muito mais feliz. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos prosperado. Não fez falta nunca o aluguel daqui para mim. Então, é isso, quando nós estamos ensinando isso, irmãos, não é que nós estamos interessados nos caraminguar de ninguém. Nós queremos que seja abençoado, que você cresça, que você prospere. E só existe um caminho da prosperidade, é a fidelidade. Só que hoje, infelizmente, porque as pessoas manipularam esse lado, nós ficamos até constrangidos de ensinar você a prosperar. E a congregação, ela precisa aprender a se relacionar familiarmente, na família, a se relacionar com Deus, a se relacionar financeiramente. Tudo isso, irmãos, é bênção. Vocês lembram daquele rapaz que esteve aqui, que veio lá do sul? Ele deu uma oferta que eu comprei uma parte das coisas para fazer o estúdio que eu estou fazendo lá em cima. Ele abençoou. E ele foi embora e esses dias me ligou. Ô irmão, estou ligando para agradecer. Deus me abençoou tanto, 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 que eu não consigo pegar mais serviço a não ser para o final de janeiro. E nós estamos na pandemia. Ele falou, eu não consigo mais. Deus me abençoou tanto, tanto. Eu falei, você entendeu, não entendeu? O projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. A fidelidade. Ele veio passear. Mas ele sentiu no coração de abençoar. Para ele não fez muita diferença. Para nós fez muita diferença. Porque nós não tínhamos esse recurso para tentar fazer isso. Porque é horrível você fazer uma live, cachorro latindo, gato miando, moto passando, é uma coisa abençoada, não é? Aí você já perde a compostura, porque eu não sou muito Moisés, né? Eu sou mais para Pedro. Aí você perde a compostura. Então, percebam como Deus abençoa a vida das pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que orar mais. Então, nós estamos conversando com os irmãos. Eu quero que as irmãs façam um grupo de oração. Eu sei da dificuldade de nos encontrar, mas vocês podem fazer virtualmente. Tem aquele, nós usamos aquela vez lá, tem o Skype, tem o outro, do Google. Qual que é? Google Meet. Tem o Google Meet. Peguem vocês, uma vez na semana, né? As mulheres, façam isso. Nós, homens, vamos fazer isso também. Porque aí vocês podem orar, as mulheres podem orar pelos maridos, pelos filhos. E nós, homens, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de vocês, sejam mais boazinhas para a gente. Então, a gente faz as coisas certinho, né? Então, irmãos, é isso que nós precisamos, desse tipo. Nós precisamos também começarmos a fazer aqui, o irmão Josias deu essa ideia esplêndida. Você sabe que ele está fazendo curso teológico e sobre encontro de casais. Mas não é só casais casados, é casal sozinho, para aprender que quando for namorar, for casar, já saiba fazer. E para jovem, para todo mundo, para a gente começar a aprender a se relacionar com a vida. Porque hoje a gente só vê a gente compra as coisas pela embalagem. E existe, a vida é um pouco mais que embalagem, né? A beleza vai embora. Aí fica você assim, tudo feio assim, tudo cheio, tudo feio, né? E não é assim, irmãos. A beleza é uma coisa que vai embora, né? Esses feios, né? Só ficam os bonitos. Então a embalagem, irmãos, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Como lidar com a situação. As moças saber escolher, né? Esses dias eu vi no Facebook, as moças querem um menino assim, um menino lindinho, mas casa com um sujeito assim, um cara tudo estrupiado, né? Aí não tem como, a química não dá certo, entendeu? A química não funciona. Eu vi um pastor
Fica à vontade. Ele falou assim, que um casal muito bonito da igreja, né? Um casal de jovens que você vê que seguiu ali, tudo muito bonitinho e tal, e com pouco tempo eles pediram para falar com o pastor que ele estava com um problema. Aí o marido disse, eu não aguento, a minha mulher não faz nada. Ela não lava, ela não passa, ela não cozinha. E aí ele falou, irmão, o que aconteceu para você chegar nesse ponto? Ela falou, eu nunca fiz. Aí ele virou por irmão e falou, você não escolheu. Não tem o que fazer. Você não pesquisou, você não viu. Então se você casou com ela assim, é assim. Não tem o que fazer. O meu avô costumava dizer o seguinte, se você quer ter um cão de guarda, não adianta comprar um Yorkshire. E nem um Beagle. Eu tenho um Beagle ali que é gordão. Ele desce e não consegue subir. Não vai resolver, entendeu? É capaz do ladrão tropeçar nele e morrer. Cair, mas não vai resolver. Então você tem que pegar um Rottweiler. A mesma coisa é o casamento. Se você quer escolher um marido, veja como ele trata a mãe, a irmã, os parentes. Vai ser exatamente como você vai ser tratada. Se você quer escolher uma esposa, é a mesma coisa. Veja como ela se relaciona com a família. Não vai ser diferente. Você já sabe o caminho que está seguindo. É que essa fase da adolescência, ou da aborrecência, ou da burrice, que é uma fase que a gente fica cego, né? Tudo. E aí o que acontece? Acaba entrando nessas furadas. Então, a congregação tem o objetivo, nosso objetivo também, alertar para essas coisas. Por quê? São decisões que são decisões eternas para a sua vida, mas começa hoje. Nós vemos aqui na nossa paraxá que um homem levantou uma situação, destruiu um grupo de 250 e 14 mil. A proporção é desastrosa. Uma escolha errada é desastrosa. Então nós temos que começar a rever essas coisas. Vamos continuar. No versículo 11. Também dou a vocês e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabem de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo, o melhor trigo que lhes apresentarem ao Senhor como o primeiro fruto das colheitas. Outra coisa, irmão, uma coisa que eu aprendi, nós temos que colocar em prática. Quando você for trazer alguma coisa para o Senhor, traga o melhor. Quando você for trazer uma coisa para a tua vida, traga o melhor. Nós temos um espírito de miséria muito grande. E às vezes a diferença é tão pouca. É tão pouca. Por exemplo, nós fomos no mercado, aí tem aquele arroz... Parbolizado prato fino? Não, parbolizado não. Tem o prato fino, tem aqueles lá que tão caros, né? Aí tem o Camil, que é mais barato. Só que a diferença é 2, 3 reais. Mas se você colocar na produtividade, o Camil, que é mais barato, é mais caro. É bem mais caro porque o rendimento é diferente. Pode fazer o teste, faça o teste. Compra 1 quilo desse tipo 1 fino e um rarez, o prato fino. Faça a experiência, você vê a diferença. Nos nossos olhos, o valor é menor, mas na qualidade e na produtividade é muito menor. Pode fazer a experiência, que eu fiz aqui em casa. Ah, mas está muito caro. Eu sei que está caro. Está caro mesmo. Só que a ração do meu cachorro é muito mais cara do que o meu arroz. Então, e aí eu esqueci disso. Falei, então não vai ter jeito, né? Continuando. Vamos lá para finalmente aqui. Versículo 25. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando recebeis dos israelitas o dízimo que lhe dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Então, quando as pessoas trazem o seu dízimo, desse dízimo é tirado 10%,
E como é que é feito? Esse dízimo, normalmente, quando nós recebemos, nós passamos para uma outra pessoa. Então a gente abençoa um outro rocha, que tem uma outra congregação. A gente sempre faz isso. Então você recebe, esse percentual a gente repassa para o outro, que é uma ordenança. Mas você vai dizer, mas eu não posso pagar o dízimo. Não tem problema. Aí é você com Deus. Você também não quer ser abençoado. São coisas diferentes. É uma questão pessoal sua. Nós não podemos exigir nada, mas nós podemos te orientar o caminho da prosperidade. E eu falo isso por causa da minha vida. Deus tem abençoado a nossa vida esse ano todo. Nessa pandemia nós não passamos dificuldade. Graças a Deus. E eu assustei. Fiquei assustadíssimo. Porque o meu principal cliente parou de comprar. Fui visitar, falou, cara, cortaram tudo. Fazia um cliente que faz 1 ano e 1 mês que não comprava. E aí, né, deu o sinal verde. Opa, me ligou, falou, opa. Aí veio o vermelho. Depois eu ligo. Aí você fica naquela ansiedade. Só que aí o que acontece? Aquele que vinha todo comprando direto parou de comprar. E esse que fazia mais de ano começou a comprar. E agora, essa semana, ele colocou um pedido que, graças a Deus, puxa vida, foi um pedido excelente que vai dar para mim passar esses 3 meses. Por 3 meses vou conseguir equacionar as minhas despesas de um pedidinho que ele colocou, numa época de uma crise como esta. Então isso é o quê? Bênção de Deus. É Deus cuidando da gente. E eu quero que Deus cuide de você. Eu quero que Deus abençoe a tua vida. Então são todos esses fatores que nós temos aqui hoje, é justamente esse. Você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que abençoar a vida da pessoa, dos seus irmãos com oração. Toda vez que você ora para mim, você é abençoado. Toda vez que eu oro para você, você é abençoado. Porque Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo a tua intenção. Toda vez que você ajuda uma outra pessoa, se uma pessoa chegar a falar mal de alguém, não aceite. Fala, não, olha, eu entendi, está tudo certo, mas por favor, não vamos mexer com isso não. Não vamos mexer com isso não, porque essas pessoas que fazem lachonará, elas têm uma lábia, elas têm um jeito de manipular. Mas é tudo satânico isso. E a pessoa vai te induzir. E você que não tinha nada com o problema, vai tornar-se parte integral do problema. Você que não tinha nada com aquela situação, vai tornar-se comprometido naquela situação. E muitas vezes você vai perder uma boa amizade, vai perder uma boa oportunidade, vai perder coisas boas por nada. Então esta paraxá, ela nos trouxe esse ensino que foi fundamental. E ela foi bem abrangente, que abrangiu o quê? A nossa relação, abrangiu o nosso relacionamento, abrangiu a nossa questão como me relaciono financeiramente com Deus. Eu costumo dizer, por exemplo, a igreja adventista até agora não voltou. E eles continuam normal. Por quê? O adventista é um povo fiel. E eu os conheço desde a infância, desde criança. E eu vi a pessoa chegando todo problemático na igreja, e aos pouquinhos eu começava a ver o progresso. Já melhorava as roupinhas, daqui a pouco já conseguia comprar um carrinho, já conseguia comprar uma casinha. Eu cansei de ver diversas pessoas assim, por causa da fidelidade. E a Bíblia diz o seguinte: provai-me nisto, diz o Senhor. Me prove, e eu vou abrir as portas dos céus e vou derramar uma bênção sem medida. Então, irmãos, eu quero que vocês, além de tudo isso, vamos tentar ver se a gente consegue nos unir mais. Tá? Vamos deixar as novelas, que já tudo está repetindo mesmo, essas novelas tudo repetitiva. Então vocês já assistiram outras vezes, vamos deixar de lado. E vamos, sabe, assim que as irmãs, vamos fazer um grupo com as irmãs de oração, vamos fazer um grupo com os homens. Para quê, irmãos? Orarmos pelo nosso povo, pelas nossas crianças. Eu estou muito preocupado. A minha netinha vai ter que voltar para a escola.
E o medo que eu tenho? E o medo dos pais? Né? A coisa não melhorou. A crise não passou. Segunda-feira, as férias do coronavírus acabam. E ele volta. Nós estamos vendo na Europa, estamos vendo nos Estados Unidos. Então a gente sabe que está tudo sendo manipulado. E só existe um jeito que nós temos. É a oração. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para encerrarmos, né?